Bom dia, meus irmãos amados, bom dia a todos que estão aqui conosco, os que estão aí do outro lado. Que a graça do nosso Deus, o seu amor, suas misericórdias sejam sobre todos nós. Como é bom estarmos juntos. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, começando a semana da melhor maneira, que é buscando a Deus, buscando aí a presença de Deus, buscando o conhecimento na palavra do Senhor. E eu já quero desejar a todas as mães conectadas e as mães que estão aqui um feliz Dia das Mães, que o Senhor Deus derrame sobre nós sua bênção, sua sabedoria, nos dando cada dia mais dele para cada um de nós. Nós vamos fechar os nossos olhos. Eu convido a todos nesta hora que feche seus olhos e nós vamos falar com Deus, agradecendo a Ele pela semana que se passou, agradecendo a Ele aí pelas lutas, pelos desafios que são colocados na nossa vida, e nós vamos rogar ao Senhor que nos conceda uma semana feliz, uma semana abençoada. Para isso possamos aproveitar bem esse domingo, né, que estamos aqui, onde seremos alimentados pela palavra de Deus, para termos aí condições de tocar a vida para frente da melhor maneira. Vamos fechar os nossos olhos, meus amados, e vamos falar com Deus. Senhor, obrigada por mais um dia que o Senhor fez para nós. Muito obrigada pela noite, obrigada, Senhor, pela vida. Como é bom estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, logo cedo, para buscar-te, ó Deus amado, para aprender do Senhor Jesus. Como é bom, ó Deus, saber que o Senhor nos ama. Como é bom ter a certeza de que em nenhum momento da nossa vida estaremos sozinhos, porque o Senhor está conosco em qualquer situação. Ó Deus amado, nesta hora nós rogamos pela escola dominical, que o Senhor abençoe estes momentos que estaremos aqui, falando ao nosso coração, Senhor, edificando a nossa vida, e que possamos aproveitar ao máximo cada momento juntos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, estar aí renovados, crescermos espiritualmente, para enfrentarmos, ó Deus, as lutas que nos sobrevêm. Nós oramos e te agradecendo por tudo que o Senhor é na nossa vida. No nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, meus amados, eu convido a todos que abram aí as suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 3, Provérbios de Salomão, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Geralmente a gente lê o capítulo inteiro, mas como é um capítulo grande e nós já fizemos a leitura deste capítulo, nós vamos parar no versículo 8. Lembrando que o versículo da semana está no número, quem aí é bom de memória? No versículo 7, né? Então no versículo 7 aí a gente
Nós recitaremos todos juntos, ok? Provérbios, capítulo 3, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Palavras aí do nosso Deus a nós. Vamos juntos mais uma vez, o versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Segredo aí para a nossa vida, né? Não confiar em nós mesmos, no que achamos, né? Eu me lembro que tinha uma professora na faculdade, quando eu estudei lá no Mackenzie, e ela já era pós-doutorada e tal, cheia dos gabaritos, e quando algum aluno queria participar da aula, que levantava a mão e falava: professora, mas eu acho, ela falava assim: você não acha nada. Então, toda vez quando tem essa expressão, eu acho, eu lembro da professora que falava: você não acha nada, né? Você é um mero aluno. Quer ter uma vida cheia de sabedoria? Não fique aí, né, confiando no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. O segredo é buscar ao Senhor e apartar-se do mal, né? Buscar a Deus cada vez mais, temendo ao Senhor, buscando dele cada dia mais tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida aí em constante crescimento. Agora nós vamos cantar. Eu chamo aí o pessoal que está preparado. Guilherme, jovens, os jovens animados da nossa igreja, que nos conduzirão aí em 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Muito bem, então eu serei jovem. Entrei aqui na mocidade. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Primeiro cântico? Acho que é assim, né? Fica melhor. Pode ser assim. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo o tempo te louvarei, em todo o tempo te adorarei. Jesus, és tu.
Eu te louvarei, meu bom Jesus, que seja isso sempre do fundo dos nossos corações para o nosso Deus. Próximo cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo, glória, majestade estão diante do nosso Deus. Salmo 96. Nossos corações possam estar sempre alegres e que do nosso coração saia sempre esse louvor ao nosso Deus. Pode se sentar. Glória e majestade estão diante do nosso Deus. Nós temos infinitos motivos para sempre louvá-lo, para sempre cantar a Ele um cântico novo. Amados, para esta semana, acho que Estevão vou ter que chegar um pouquinho mais para frente. Ou para trás, porque eu devo estar parecendo um fantasma do outro lado, porque eu já sou pálida e com esse sol em cima. Isso. Acho que melhorou, né? Nós temos aqui o sol, amados, que bate aqui e ele não é que atrapalha, mas
Fica mais... Isso. A imagem não fica tão clara aí, para você não precisar tirar todo o brilho do seu celular. Para essa semana, meus amados, nós estaremos meditando em Tiago, um pouquinho mais difícil, né? Então, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Ixi, é mais fácil ir de Apocalipse para trás, que é mais, ele fica mais perto. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Então, esta semana, meditaremos em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o versículo para nossa meditação essa semana, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Acho que o pessoal já está aí escrevendo nos comentários, né? O versículo para nós estarmos aí meditando. Muito bem. Hoje comemoramos o Dia das Mães, né? A gente sabe que... Já ouviram aquela famosa frase, Dia das Mães é todo dia? Eu acho que eu repito ela sempre em casa para lembrar para as minhas filhas, né? Que todo dia é Dia das Mães. E eu separei para a gente uma pequena meditação sobre algumas mães da Bíblia. É sempre bom a gente sempre estar recorrendo, né, a modelos de mães, já que ser mãe, a gente sai da maternidade com o produto nas mãos, mas não vem com o manual, né? Na verdade, o manual nós já temos, que é a palavra de Deus, mas eles não entregam lá na maternidade o manual para a gente, como a gente sai, né, vai comprar um celular, não, então você sai lá só com o pacotinho, com o embrulhinho, e aí o manual nós temos, né? Mas muitas famílias não têm. E a gente sabe que hoje tantos lares aí estão desestruturados e a causa é essa daqui, é a falta do manual, né? Só saíram da maternidade, mas não tiveram acesso aí a este manual. Então eu vou ler para a gente, para nossa edificação, alguns exemplos, mas a introdução diz assim: na Bíblia aparecem mães de todos os tipos, estilos e índoles. Podemos extrair boas lições das suas atitudes ou também más lições. Através desses modelos positivos e até mesmo dos negativos de mães, Deus deseja nos ensinar a melhor forma de amar e cuidar dos nossos filhos. Ele próprio, sendo o autor da criação e pai de toda a vida, é o melhor modelo de amor e dedicação para os seus filhos. A maternidade é um tema muito importante que gera muitas discussões na sociedade, como a questão do aborto e outras questões mais. Mas hoje nós vamos entrar aqui na palavra de Deus e vamos encontrar nela algumas respostas para as nossas vidas. E nós vamos começar agora pensando da seguinte maneira: seja qual for o tipo de mãe, de muitos ou poucos filhos, de filho único, de filho adotivo, mãe de primeira viagem, mãe de coração, todas nós precisamos saber e aprender como ser mães melhores. Nós vamos à primeira mãe da Bíblia, que foi... Quem foi a primeira mãe? Eva. Eva foi aí a mãe de primeira viagem, né? Segundo o relato de Gênesis, Eva foi a primeira mãe da história, a mãe de todos os seres humanos. Como mãe, provavelmente Eva deve ter se atrapalhado um pouco ao ter que cuidar dos seus filhos pequenos. Diferente de nós, ela não teve uma mãe que lhe ajudasse ensinando o que fazer. Não deve ter sido fácil para ela, mas certamente ela pôde contar com a ajuda e a orientação de Deus, o autor da vida, né? Então ela teve o melhor professor ali. Nenhuma mulher nasce sabendo como ser mãe. É algo que vai se aprendendo com o tempo e com a experiência. Mesmo se sentindo sozinha, com pouca ou nenhuma ajuda, lembre-se que Deus está sempre disposto para lhe auxiliar nesta empreitada. O Senhor espera que você cresça com a experiência de ser mãe, errando, acertando, se dedicando, sobretudo amando. Abrace como Eva o desafio de ser mãe e busque sempre uma vida de orientação. Sara também foi um exemplo para nós, de uma mãe aí que
aprendeu a ter paciência. Ela foi mãe aos 90 anos de idade. Foi uma mulher que superou as suas adversidades, confiando que Deus é fiel às suas promessas. Embora ela fosse estéril, Sara creu que Deus poderia fazer dela mãe de nações. Contudo, as mães na Bíblia também não são perfeitas. Nós lemos que num dado momento da sua vida, Sara ficou muito ansiosa e tomou uma atitude precipitada. Então, olha só, né? Os opostos aí, tão paciente, esperou, mas aí ela tomou aquela atitude precipitada, recorrendo aí à serva Agar para ter filhos através dela. Na cultura daquele tempo, a esterilidade feminina era considerada uma grande desgraça para a família. Assim, vendo que os anos se passavam e as chances de poder gerar um filho se definhavam, Sara tentou então dar um jeitinho aí na situação. A história de Sara, meus irmãos, nos mostra que a ansiedade na espera pelo filho pode acarretar graves consequências, ou até mesmo a nossa ansiedade no nosso cotidiano, no nosso exemplo para com os nossos filhos. O Senhor não precisa da nossa ajudinha para cumprir os seus propósitos. Ele faz na hora certa. Nunca tome nenhuma decisão sem antes consultar e confiar no Senhor. Nós temos também um outro exemplo de uma mãe aí que eu falo assim, que é o exemplo master, né? Que foi Maria. Maria, que foi escolhida como a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Foi uma mulher que soube se colocar no seu lugar, mesmo sendo a mãe do Messias, né? A mãe do Salvador. Ela soube o seu papel, soube como ser mãe e a mãe do rei, né, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Entre erros e acertos, amados e amadas agora, né, falando a todas as mães, o mais importante é reconhecer que Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso Senhor. Nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, que é o manual das nossas vidas. Não é fácil educar os filhos, não é fácil ser mãe. Ser mãe é uma missão, né, com tantos privilégios. Eu louvo muito a Deus, porque só depois que nós somos mães que a gente pode dizer, né? Nós que esperamos bastante, quase 8 anos, mas eu não me arrependo de nenhum dia. Minha vida hoje é muito melhor com a presença das minhas filhas. Às vezes é mais cansativo, né? Porque nós não somos mais, agora não é só a Márcia, é a mãe, que precisa não pensar nela em primeiro lugar, mas nos filhos, né? Mas Deus, Ele nos dá sempre condições para procurar a melhor decisão a se tomar. Como é difícil muitas vezes falar um não para o filho, como é difícil, né, muitas vezes exercermos a disciplina correta que precisa ser exercida, mas que a palavra de Deus, queridas mães, permeie as nossas vidas, os nossos corações, que possamos trazê-la sempre aqui e aqui nas mãos também, para orientar os nossos filhos, para educá-los nos caminhos do Senhor. Lembrando que eles não são como um eletrodoméstico, né? Que sai lá com o manual. São pessoas, são pedras vivas, né? Pessoas que precisam aí de todo o cuidado, de toda a orientação vinda da parte de Deus. E nós somos esses instrumentos, né, de Deus para os nossos filhos. Eu vou chamar o pastor que vem aqui à frente e ele fará essa oração. Lembrando que a nossa homenagem às mães nós faremos à noite, tá bom? Então aí a mocidade junto com o departamento infantil está preparando aí essa semana, trabalharam que nem formiguinha, né? Para poder fazer uma linda e singela homenagem às mães da nossa igreja. Então, todas estão convidadas a estarem aqui hoje, às 19 horas, para esta linda homenagem. Eu não quero perder. Eu vou chamar o pastor que vem à frente, ele vai fazer essa oração pelas mães da nossa igreja, pelas mães do mundo, pelas mães que estão sofrendo. Quantas mães estão sofrendo, né, diante aí desse contexto que estamos vivendo, passando fome, filhos
né, fora do caminho do Senhor, filhos que estão aí, né, se entregando ao mundo das drogas, à criminalidade. Então, essas mães precisam também das nossas orações. E vamos orar para que Deus sustente a vida de cada mãe, nós que somos esse instrumento de Deus para a edificação dos nossos filhos. Eu já passo a palavra para o pastor, que fará essa oração. Opa. Ai, depois as crianças. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Muito bom estarmos reunidos mais um domingo, primeiro dia da semana. É bom sempre enfatizar isso, porque domingo acaba sendo tratado às vezes como se fosse o último, né? Muita gente cansada, esgotada de tanta coisa que vem fazendo durante a semana. E domingo acaba se tornando como se fosse o último da semana, porque as pessoas não aguentam mais. E aí a bateria já está se esvaziando, né? Descarregando. Mas, na verdade, o primeiro dia da semana é quando nós temos que estar bem e prontos, porque, afinal de contas, a semana está apenas começando. E começando de uma forma muito especial, né? Porque, como a minha esposa acabou de dizer, é o Dia das Mães. E como ela acabou de dizer também, todo dia é o Dia das Mães. Mas, como esse dia foi reservado para homenageá-las, então nós vamos convidar agora pela manhã, as mães que estão aqui presentes, para que venham representar as demais. Mães, não tem aniversário de semana, não? Não chegou, né? Então, venha a Vânia, a Luciana, Lídia e a Ângela, são as 4 mães que estão aqui hoje pela manhã. E a mãe minha esposa que saiu daqui agora, não é? E por falar nisso, cadê a mamãe? Cadê a mamãe Márcia? Deixa eu chegar mais para trás? Ah, não, ok. Não é pelo sol, né? Ai, peguei eu. Calma. Ai, talvez não falha. Pois é, gente. À noite vocês fiquem preparadas também. A gente chama, mas aqui nós vamos orar, né? E eu perguntei se tem aniversariante semana. Não, tá certo. Então aí vai ficar diminuir a quantidade de bolo no final da pandemia, né? É uma pena. Então, pessoal, é o seguinte, vamos glorificar a Deus. Aqui todo mundo tem mãe. E, bom, se não tem, já teve, não é? E vamos agradecer e glorificar a Deus por isto. Quando nós nos casamos, a intenção, a priori, era ter 4 filhos. Por causa pelo menos a minha, não da minha esposa. Mas seguindo a orientação bíblica, que é simples. A orientação bíblica é crescer e multiplicar-vos. Não é crescer e substituir-vos, não é? Então, a palavra bíblica não é crescer e substituir-vos, não. Crescer e multiplicar e encher. É bom encher a terra para todo mundo, né? Uma família só não dá conta de fazer isso, não. Mas todo mundo. Ocorre que lá em casa, chegou na terceira, o médico falou assim, não dá para seguir o curso, não, né? Aí eu brinquei com um presbítero, amigo meu, eu falei assim, olha,
Que pena, a gente vai ficar devendo um aí, não crescer e multiplicar. Falou assim, pensa bem, na sua casa são só mulheres, você vai fazer mais do que multiplicar, vai ser uma multiplicação geométrica, na verdade, né? De algum modo você tem razão, né? Se fossem só homens, a situação seria um pouco diferente, mas, então, deste modo, eu me sinto bastante satisfeito por trazer, juntamente com a minha esposa, 3 mulheres ao mundo e poder fazer com que as gerações se multipliquem. Quem sabe fazer de nós uma grande nação, né? Se a pandemia preservar todo mundo, aí a gente perde a chance, né? Olha aí, gente. Então nós vamos agradecer a Deus. Tá tudo bem, hein, Estevão? Nós vamos agradecer a Deus porque vocês são mulheres especiais e o que seria de nós se não fosse vocês? A gente não estaria aqui, né? É simples assim, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Então, irmãos, inclinem as suas cabeças aí, os irmãos estão aqui, estão em casa também, e nós vamos orar. Senhor nosso amado Deus e Pai, graças te rendemos pelas mulheres que o Senhor tem aqui na nossa igreja reservado para o teu serviço, dando-lhes o privilégio, a grata satisfação de serem mães. São esposas e mães, ó Deus, que têm uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, porque não é fácil cuidar de uma família, de uma casa, de um lar, além de ter outras atribuições também, não é. Ó Deus, mas como tantas outras já fizeram isto durante toda a história, não é uma vida que as leva, Senhor, à exaustão, a se acabarem, não. Elas podem ter o seu nome perpetuado por aquilo que representam, pelo exemplo que dão nos seus lares, pelo testemunho, pela vida, uma vida vivida na tua presença, de resignação, de resiliência. Ó Deus, tu sabes como é importante conhecer a tua palavra e nela viver fundamentado, exercendo o papel de mãe, de esposa, ó Deus, de modelo para toda a família. Que o Senhor dê saúde a estas mulheres, não apenas física, mas sobretudo espiritual, Senhor. Dá-lhes, ó Deus, força, dá-lhes também, ó Deus, saúde mental, emocional, psicológica. Dá-lhes a capacidade, ó Deus, de fazerem todo o seu trabalho, exercerem todas as suas funções com competência, sabendo que estão fazendo tudo como se fosse para o Senhor. E assim, ó Deus, elas serão lembradas mais do que pelas funções que eventualmente venham desenvolver lá fora. Serão lembradas pela semente lançada no coração de seus filhos. Serão lembradas pela fé, ó Deus, que deixaram para que eles sigam, para que eles pratiquem, para que eles aprendam a desenvolver ao longo da sua vida. Serão lembradas pelo exemplo que deram no cumprimento da tua palavra. Que as tuas servas estejam atentas, alertas para isto, porque tudo o que elas fazem é importante, mas nada sobrepuja, nada está acima, nada está além do exercício da sua fé, da sua confiança e do seu temor a ti, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia delas e as abençoe, nós rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãs, podem assentar aqui, ó, à noite eu vou cumprimentar vocês mais uma vez, se Deus quiser. Meu parabéns pelo dia. Parabéns, Ângela, Lídia. Parabéns, amor, parabéns. Ai, meu Deus. Meus irmãos, vamos abrir aí as nossas Bíblias. As crianças. Lica, Lulô, Lucas está assistindo, só falta, rapaz, saudade de você. Vem, pode vir, vem. Lucas, Lica, Lulô, quem vai com vocês? Júlia, vamos lá, Deus abençoe, tá? Abram aí, meus irmãos, suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, de 1 a 10. Primeiro de Pedro, fácil, né, agora... Quem está acompanhando aí o método que a gente está empregando, está muito fácil, né? Ó, de trás para frente. Apocalipse, Judas, João e Pedro.
Apocalipse, Judas, João e Pedro. 1, capítulo 2, de 1 a 10. É um texto conhecido, irmãos, e de ensinamentos muito profundos. Vamos lá? Eu vou ler um versículo e vocês podem me acompanhar. Tem microfone aí para vocês? Tem algum? Não? Então eu vou ler aí sozinho. Tem só? Eu vou ler então sozinho o texto, tá bom? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos? Senhor nosso Deus, abre o nosso entendimento, ilumina o nosso coração, fala a nossa vida, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já estão, vocês na verdade têm sido satisfeitos ou têm estado satisfeitos na condição de membros da igreja de Cristo. Você é membro da igreja, está satisfeito com isto? Você está satisfeito com o espaço que você ocupa na igreja? Está consciente de que nós fazemos diferença não apenas pelo ofício ou pelas funções que nós ocupamos na igreja? Será que todos nós temos conhecimento do que é que envolve ser um eleito de Deus para fazer parte da igreja? Nós também sabemos, pergunto, que juntos nós formamos um edifício onde Cristo é a principal pedra, o fundamento desta construção. Temos consciência do que isto significa? Ser crente sozinho é uma coisa, estou falando de ser crente junto, ser pedras vivas, eleitos para sermos partes da igreja, de um edifício que está em construção. Nós todos temos ciência do que isso representa. A nossa vida, pergunto ainda na introdução, tem mostrado ou demonstrado que nós somos de Deus e que nós estamos exercendo muito bem a nossa função na condição de filho ou na qualidade de filhos de Deus, eleitos, santos e de propriedade exclusiva dele? Estamos conscientes disso? Muito bem. No texto que nós lemos hoje, vamos tentar abordar esses assuntos aí e encontrar algumas respostas adequadas para essas perguntas, tendo na mente o fato de que somos igreja de Cristo e temos um papel
para desempenhar junto dela, como membros desta igreja. Então nós vamos fazer isso começando pelo seguinte ponto: mudança definitiva e crescimento contínuo, ok? Então esse é o primeiro ponto: mudança definitiva e crescimento contínuo. Eu creio que a expressão já diz muita coisa, mas vamos lá. O texto começa dizendo: portanto, livrem-se de toda malícia e de todo engano. Lá está dizendo despojando, isso aqui é o mesmo aqui, né? Livrem-se de toda malícia, todo engano, hipocrisia, inveja, maledicência de todo tipo. Como bebês recém-nascidos, anseiem pelo puro leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, agora que vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Então esses são os textos iniciais que nós lemos aqui, do 1 ao 3 do capítulo 2, não é? Esse texto, meus irmãos, como o apóstolo Paulo costuma fazer muitas vezes, começa utilizando aquela conjunção conclusiva. Domingo passado falamos sobre ela. Volta e meia estamos falando, né? Portanto, não é? Quando ele faz isso, então, tenho dito que ele liga o que ele vai dizer ao assunto imediatamente anterior, não é? Isso faz ligação com o que ele disse antes, faz ligação, o portanto aí, faz ligação com os argumentos que estão registrados agora no capítulo posterior. O que Paulo havia dito lá, do versículo 22 ao 25, para dizer, portanto, é só dar uma olhadinha no texto aí, mantendo a Bíblia aberta, de 1 de Pedro, capítulo 1, de 22 a 25. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que os leitores haviam sido purificados por meio da verdade, que o relacionamento destes leitores estava revestido de amor, ou pelo amor fraternal. Então eles deveriam se amar de coração ardente, não é? E Pedro ainda diz que essa mudança tinha sido promovida por uma semente incorruptível, e esta semente permanece para sempre. Então não se ama hoje e amanhã se odeia. Não se é simpático hoje e amanhã já é uma pessoa inconveniente, não é? Não se é hoje uma pessoa alegre, que recebe todo mundo bem, que abraça. Bom, agora não pode abraçar, virtualmente abraça, né, e tal, até passar a pandemia tem que ser virtualmente, não é? E amanhã já não quer abraçar, não quer nem olhar, não quer nem ver. Não funciona assim. Paulo estava falando de amor, um amor ardente e permanente. Amor ardente e permanente. Se é permanente, também é crescente. Não coloquei que não, mas não é? Então, depois dessas coisas que ele disse aí nos versículos 22 e 25, Pedro continua dizendo, portanto, e a primeira palavra que ele vai usar aqui é despojando-vos. Ou seja, tirando de uma vez por todas. Troquem a roupa, trocando a roupa, tirando definitivamente. Então, livrando de uma vez por todas, trocando de uma vez, tirando de uma vez. Pedro os está advertindo aqui, removam, que tirem as roupas de quê? Da maldade, do dolo. Por favor, gente, aqui na nossa igreja não fala em dolo, né? A gente muitas vezes ouve a palavra dolo, né? Porque não tem um acento agudo aí, mas a palavra é dolo, sempre será dolo, não é? Então, sempre na nossa gramática muda tanto, pode ser que algum dia eles vão colocar um acento circunflexo aí, pode ser, quem sabe. Bom, então Pedro está falando, removam, tirem as roupas da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja e da maledicência. Meus irmãos, é muita coisa para ser abandonada de uma vez, não é? Se tem gente que acha que é difícil largar de fumar de uma vez, aqui então Pedro está falando assim, então olha, se você não consegue parar de beber de uma vez, parar de fumar de uma vez, então eu vou te apresentar um desafio maior.
tirem a maldade, o dolo, tirem de uma vez, não é gradativamente, não. Tirem a maldade, o dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Se você acha que é difícil largar uma coisinha só, então tá bom. Então ouça as palavras de Pedro, que manda largar um monte de coisa de uma vez só. Né? São muitas coisas para serem abandonadas de uma vez, como eu disse. A maldade e o engano, que tem a ver com o desejo de causar dor nas pessoas. Né? Mal, causar sofrimento aos outros. Né? Então essas duas palavras estão aí para poder definir isto. Né? A vontade de ver o outro sofrendo. Porque me fez algum mal, porque me fez aquilo, porque falou aquilo outro, etc. Tal. O desejo de ver o outro se dar mal. Né? Tirem isso, não faz parte da vida cristã, tirem isso aí. Né? O dolo que caminha com a hipocrisia e se apresenta como verdade para enganar os desavisados. Costumo dizer, meus irmãos, que às vezes as pessoas gostam de ser enganadas. Aí eu vou só dizer assim, não, pastor, eu não gosto de ser enganado. Não é que elas afirmam que gostam. Elas agem como se é melhor. Falem para mim, sinceramente. Na prática, não é no discurso não, na prática, não é melhor você ouvir um falso elogio do que ouvir uma crítica sincera? Na prática. Porque no discurso vai falar, não, eu prefiro uma crítica sincera. Pois quando muitas vezes as pessoas são criticadas, são reprovadas, elas ficam chateadas. Então, o que mostra que na prática é mais fácil querer ser enganado. A pessoa chega e fala assim, não, está tudo bem, fulano. Não, está tudo... Você está linda, ou você está lindo. Não, você canta maravilhosamente bem. Nossa, como você toca. Mas você é um crente nota 10. Né? E aí o coração está dizendo assim, fulano, está dizendo tudo o contrário. Mas Pedro está dizendo assim que na vida do membro da igreja, do cristão, não tem isso, porque ele tirou isso aí. Ele aprendeu a ser sincero, não ser lisonjeio, enganoso, lançou fora o dolo associado à hipocrisia. Então a palavra dele é sim, sim e não, não, não. Não são meias palavras. Ainda Pedro continua dizendo que ele precisa deixar, na verdade a hipocrisia, ainda falando a hipocrisia e a inveja, né, caminham juntas aí, que levam alguém a ser o que não é, tendo um coração dobre e uma língua mentirosa, aí sim, de todo tipo de maledicência, porque uma pessoa que é hipócrita, ela mente, engana, e ela pode ser muito mais benquista do que o outro que é sincero, que é franco, que é honesto, que é verdadeiro. Né? Alguém fala assim, não, mas fulano, porque fulano é o jeito de fulano falar, porque ele fala sorrindo. Muita gente que sorrindo, né, e metaforicamente falando, empunha vagarosamente o punhal e mata. Sorrindo com uma língua lisonjeia está destruindo, não está falando a verdade. Está destruindo. Não é? Então, a maledicência destrói a vida das pessoas, não é? Então, Pedro está dizendo, tira isso também. Acaba com isso aí. Quando você ouvir alguém falar mal de alguém, você já corta ali. Não é? E outra coisa, a hipocrisia está tão ligada porque ninguém chega para falar mal do outro para ele, não é? Fulano, vem aqui que eu quero falar mal de você. Não, fala na ausência dele. Normalmente a atitude do ser humano é esta. Mas depois que ele conhece o Evangelho, ele diz, isso não faz parte da fé cristã. Então eu tenho que tirar isto. Então, Pedro não está dizendo aqui, meus irmãos, para que eles lutassem contra essas coisas. Pedro não está falando para eu lutar contra
a maledicência, contra a hipocrisia, contra a inveja, contra o dolo, etc. Não está falando para eu lutar. Ele está dizendo que é para eu me livrar dessas coisas. É isso que a palavra despojar quer dizer. Então você não leva a vida trocando de roupa, né? Tira um botão hoje, aí o mês que vem tira o outro, aí no ano que vem tira o outro, aí depois no outro ano tira o paletó. É assim que funciona? Até no final da vida trocar de roupa? Não, não. Você troca de roupa rapidamente. Pois é o que Pedro está dizendo, despojando-vos de tudo isso aí. Então não é lute contra, e enfrente, não é elitice, se livre dessas coisas. Isso é despir, tirar, trocar a roupa velha de uma vez. Então isso feito, na sequência Pedro se utiliza da figura dos bebês, né? Falando de mães hoje, bebês recém-nascidos tem tudo a ver com mães, né? E o que Pedro quer dizer aqui? Ele está usando a figura dos bebês para dizer o modo como os seus leitores deveriam agora se conduzir, agora sim, continuamente. Então, primeiro, o que você vai fazer de uma vez, tirar de uma vez. E o que você vai fazer continuamente, em relação à palavra de Deus, pensando no seu desenvolvimento e progresso espiritual. Por isso, uma das perguntas lá atrás, qual é a sua importância na igreja? Propósito de você estar na igreja. Então Pedro está dizendo, desejem, anseiem. Pedro está dizendo, Pedro na verdade não estava falando de um alimento para iniciantes, porque há texto que Paulo diz assim, eu leite vos dei a beber, porque vocês não suportaram alimento sólido. Aqui não. Aqui Pedro está dizendo, está comparando a palavra de Deus ao puro leite, genuíno leite, que eles iriam precisar durante toda a vida para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Então, não se trata aqui de ler uma devocional, de ver uma mensagem, um estudo no YouTube, de participar de um estudo na igreja, de ouvir uma pregação e um sermão, falar, hoje eu cresci mais 1 centímetro. Não funciona desse jeito. Não é? Da mesma forma como nós nos alimentamos todo dia e várias vezes por dia, a Bíblia teria que ser esse prato servido na mesa dos nossos lares. Seria ótimo, né? Em outras épocas era mais comum reunir a família toda, né? Durante as refeições e antes de se alimentar, abrir a Bíblia, fazer uma oração, cantar um hino, cantar um cântico. Quem é que hoje conhece, sabe o que significa isso? Meus irmãos, se a gente consegue reunir a turma antes de dormir e orar com eles e ler um texto, né, antes de dormir, é uma boa conquista, viu? É uma boa conquista, mas nós ainda estamos devendo. Nós ficamos aquém do que é preciso. Não é? O pai não fica preocupado e a mãe não ficam preocupados de um filho desnutrido, ou com um filho desnutrido, porque querem que os filhos sejam saudáveis. Melhor preocupação do que ver um filho espiritualmente saudável não existe. Não existe. E quem dá o alimento para ele somos nós, pais. Nós é que oferecemos. A não ser que nós desejemos ou resolvamos fazer como alguns fazem com relação à escola. Não, deixa que o professor lá vai ensinar o meu filho. Não, você não aprende isso na escola, não, menino. Não é? O que você está aprendendo na escola? Bom, a nossa casa é a melhor escola. Tanto no sentido acadêmico, né? Vão ensinar o filho a conversar, falar direito, se comportar, tratar as pessoas com gentileza, com educação. Né? Como vamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Usando a sua palavra como alimento puro, genuíno, leite espiritual desejado como o bebê deseja ardentemente. Em algumas ocasiões, claro, né, o fato de não ser pai não quer dizer que a gente não sabe algumas coisinhas, né? Do tipo ver a mãe chorar, assim, chorar mesmo, na hora que o filho está mamando ali.
porque ele suga com uma vontade que cria feridas no seio materno. Com aquela vontade do bebê recém-nascido, Paulo está dizendo: desejem o genuíno leite espiritual. Desejem, não é? Então seria perfeitamente natural que aqueles que haviam sido regenerados, como Paulo disse antes, tivessem apetite pela palavra de Deus e por Deus mesmo, mostrando que com essa mudança de vida, eles passaram agora a depender de Deus e da sua palavra, como a criança procura avidamente pelo leite materno. Então, esses pontos são, portanto, os dois mais claros, né, aqui nesta primeira parte do texto. Quais são? Práticas que são abandonadas de uma vez, porque não são compatíveis com a nossa nova natureza, e uma nova vontade que se volta para Deus e para a sua palavra, através do alimento sólido que nós desejamos, que nos nutre, que nos fortalece, precisa estar na mesa do cristão todos os dias. Todos os dias. Poucos podem ter a percepção que está contida no versículo 3, onde Pedro diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então essas atitudes aí de buscar, desejar, de querer crescer, são um reconhecimento de que Deus é maravilhoso. Tudo quanto Deus fez em meu favor merece a minha gratidão, é digno da minha gratidão. Eu sei que Deus é bom. É que, meus irmãos, é muito natural no nosso relacionamento aí em casa mesmo, né? Com os próprios filhos, às vezes, não perceber. Ontem, na hora da oração, antes de a gente dormir, falávamos em oração, isso mesmo, né? A gente acorda, a gente olha para o céu, vê tudo isso, né? Perfeitamente ordenado, a terra cumprindo o seu curso, sua rotatória, né? Cumprindo a sua translação, o seu percurso em torno do sol, etc. Tal. E a gente levanta de manhã e a gente vê nisso a coisa mais natural do mundo. Imagine se você estivesse lá no espaço e contemplando estas coisas no universo infinito. Não é? Deixaria de ser um hábito matinal, deixaria de ser uma coisa corriqueira e faria com que seu coração se abrisse, que a sua visão e mente fossem escancaradas para enxergar a majestade e a grandeza de Deus, juntamente com a sua bondade e o seu cuidado em relação a tudo o que Ele fez. Então, quando nós estamos no nosso lar, meus irmãos, há muita coisa que é boa, que nós recebemos das mãos dos nossos pais, das mãos daqueles que nós amamos, mas elas se tornam rotina, e nós então nos tornamos menos gratos. E aqui Pedro está dizendo exatamente isso: olha, se você tem a experiência de que o Senhor é bondoso, você vai fazer estas coisas. Você vai abandonar algumas, vai deixar de uma vez e vai buscar as outras, porque você sabe que o Senhor é bom, que tudo que Ele tem feito pela sua vida é digno de receber como resposta uma vida nestes moldes aí, não é? Então, o que eu quero dizer aqui com isso, meus irmãos, terminando esse tópico, é como se Pedro estivesse dizendo assim: se vocês realmente experimentaram a intensidade e a grandeza do amor de Deus que alcançou vocês, então dispam-se, tirem a roupagem da maldade e do dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, e desejem crescer. Não se acomodem com quem vocês são espiritualmente, nunca. Queiram sempre muito mais na vida e na fé cristã, sempre através do genuíno leite espiritual. Não é por um ativismo religioso, não é por uma correria, porque a gente já corre por tanta coisa na vida, não, mas por buscar o genuíno leite espiritual. Eu quero, eu preciso, eu desejo. E aí sim, isso é o que Pedro está nos chamando. Pode parecer até, meus irmãos, de certa forma utópico,
Mas eu creio que há muita gente tropeçando nesses dois pontos de uma importância sem precedentes. Quando eu digo assim, que pode parecer utópico, porque alguém vai dizer assim, quem é que consegue fazer tudo isso aí? Bom, Pedro está colocando aqui, não é para os anjos fazerem. Pedro está escrevendo aqui para pessoas lerem e cumprirem. E nós somos esses leitores, inclusive, além daqueles para os quais originalmente Pedro escreveu. Então, esses dois pontos têm uma importância muito grande. São uma espécie de, vamos dizer assim, crachá, credencial, que dizem tudo sobre quem nós somos na igreja e o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então, isso considerado individualmente, Pedro prossegue abrindo agora o leque e descrevendo o modo como nós estamos ligados uns aos outros e a pessoa de Cristo. Vamos ver como é que isso é feito no segundo ponto aí. Primeiro nós falamos então de uma mudança contínua, de um crescimento, de uma mudança definitiva e um crescimento contínuo. Agora, lá eu tinha colocado mudança contínua, né? Tem que mudar lá, é mudança definitiva e crescimento contínuo. As pedras vivas, as pedras rejeitadas e a pedra principal é o segundo ponto, tá? Então vamos corrigir o primeiro depois, que é uma mudança definitiva, né? E um crescimento contínuo. E aí seguido por pedras vivas, pedras rejeitadas e a pedra principal. Então como é que o texto continua? Aproximando-se dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados numa casa espiritual, para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isto disse nas Escrituras: vejam, põe uma pedra em Sião, uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que confiar nela jamais será envergonhado. Agora, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, e uma pedra que faz os homens tropeçarem, e uma rocha que os faz cair. Eles tropeçam, pois desobedecem a mensagem, que também é aquilo para o que foram destinados. É uma paráfrase do texto que nós está aqui e lemos, do 4 até o versículo 8. Depois de ter usado, então, a figura dos bebês recém-nascidos e do leite que deve ser desejado, Pedro recorre à ideia de uma construção. Para que ele faz isso? Para descrever que há entre os seus leitores Cristo, e a situação Cristo, entre os seus leitores há Cristo e a situação do incrédulo. Como é que Pedro faz isso? Primeiro, convoca os leitores a chegarem continuamente a Cristo. Então a palavra cheguem a Jesus Cristo está chegando-se. Vamos ver aqui, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Então eles estão sendo convocados a fazer isso continuamente, destacando que Cristo foi rejeitado pelos homens, mas para Deus não. Ele é a principal pedra. E sem ele, todo o restante perde o seu valor. Cristo não é apenas a pedra que vive, mas Cristo também é a pedra que dá a vida para todos aqueles que creem nele. Mas para os descrentes, que coisa terrível. Cristo é a pedra que julga, condena, destrói os que o rejeitam. Então essas palavras podem ser duras, mas todos os que rejeitaram e rejeitam a Cristo estão rejeitando a Deus, que estabeleceu esta única condição de ser livre do juízo eterno. A única possibilidade, a única condição de um homem ser livre do juízo eterno é olhando para Cristo e compreendendo que ele é a pedra fundamental. Sem ele, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano perde o sentido. A vida de qualquer ser humano perde o sentido. Então,
Quando alguém rejeita Cristo, esse alguém está naturalmente optando pelo juízo eterno e não pela sua maravilhosa salvação. Então, quando alguém não quer dar ouvidos à igreja, quando alguém não quer dar crédito à palavra de Deus, quando alguém acha que Adão e Eva é historinha para criança dormir, não é? É lamentável, porque ao fazer tudo isto, nega-se a Escritura como palavra de Deus, nega-se a existência do Criador, o modo como do nada fez todas as coisas, nega-se que depois da morte a vida continua. E esta vida poderá ser vivida na presença de Deus ou então numa condenação terrível e eterna. Então Pedro está dizendo aqui aos convertidos que eles estavam sendo edificados como um edifício, desculpem a redundância, construídos como um edifício, uma casa espiritual, tendo Jesus como a pedra principal ou fundamental. Então nós podemos começar uma igreja. E podemos encher esta igreja de entretenimento, de coisas que chamam atenção, de coisas que fazem lotar o templo, de coisas que fazem o povo desejar que o outro dia de reunião chegue o mais rápido possível, e etc. Podemos fazer tudo isso, mas se Cristo não for o ponto principal, se Ele não for a pedra que atrai, a cruz que chama, o centro de tudo, então nós podemos ter qualquer outra coisa, mas não teremos aqui um edifício formado por pedras vivas, não teremos uma igreja. Cristo tem que ser o ponto central. Eu posso gostar de tantas outras coisas que faço na igreja, mas meus irmãos, sem Cristo isto não é nada, porque o mundo faz tudo isso sem Cristo. O mundo faz tudo isso sem pensar em Cristo. O mundo das coisas que realiza lá fora não faz, eu vou fazer isso porque eu sirvo a Jesus. Não, a igreja que faz isto. Então Cristo tem que ser o ponto principal. Eu estou na igreja por causa de Cristo. Eu venho à igreja por causa de Cristo. Cristo é o fundamento, Ele é a minha atração. Ele é a pedra fundamental. Então, meus irmãos, essas palavras estão em perfeita harmonia aqui com o que Paulo diz em Romanos 12, 1, não é? O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo aqui o seguinte, olha, eu mudei e virei a página, desculpem. Vós mesmos, versículo 5, também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual. Casa espiritual. Paulo fala isso em Romanos 12, 1, onde ele coloca da mesma forma, né? Vosso culto espiritual, né? Jesus fala isso para a mulher samaritana. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a ideia que está presente aqui mostra que o cristão é mais do que um número acrescentado ao rol de membros de uma igreja local. Ele é mais do que um diácono, do que um presbítero regente, do que um presbítero docente. Ele é um cristão, ele é uma pedra que vive. Ser uma pedra viva, meus irmãos, tem propósitos muito maiores, muito mais elevados do que qualquer coisa que alguém faça na igreja, em uma igreja. É ser parte de um edifício permanente que transcende o espaço físico, que tem os moldes da pedra fundamental, da principal. Jesus é a pedra principal, ao mesmo tempo em que é também um modelo. Ser parte do edifício é viver em comunhão com os outros que compõem o restante da construção. Um dos aspectos maravilhosos desta edificação é que todo aquele que faz parte desta composição, deste edifício, foi chamado como eleito para colocar em Jesus a sua confiança. Ele não será envergonhado nunca, nunca será decepcionado. Eu creio, meus irmãos, que não existe um momento mais delicado
Não existe um momento em que nós nos mostramos mais vulneráveis do que quando nós estamos expostos à morte. A morte. Há pouco tempo eu me lembro de um jornalista, vocês vão lembrar também, não vou citar o nome dele aqui, mas vocês vão lembrar que era ateu. Em uma das suas palavras no jornal, né? Ele brincou com a realidade da criação de Deus. Vocês acreditam nessa história de Adão e Eva? Ah, por favor! Mais ou menos assim, num ar de deboche, uma coisa terrível. E um dia foi dar uma palestra em determinada cidade, nunca imaginou o que Deus havia preparado pelo caminho, porque ele não cria em Deus, né? Então ele deve ter imaginado assim, não, eu vou chegar bem, vai dar tudo certo. Mas sabe quando então a aeronave em que ele estava começa a cair, imagino eu, o que deve ter passado na cabeça desse homem? Eu vou clamar por quem agora? Quem? Chapolin Colorado? Para quem que eu vou pedir socorro? A aeronave explode, bum! E de repente, esse homem, provavelmente ele, levanta a mão. Para quem? Se ele não crê em Deus, a não ser que naquela hora, não, agora eu acredito, socorro, se tem Deus aí, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, né? Estou morrendo, queimado, como, né? Então, a morte é um momento que deixa o homem vulnerável. Aí ele fica aberto a tudo, né? Apavorado, ele clama por tudo, que nem os marinheiros lá com Jonas, que clamavam cada um pelo seu Deus, apavorados, que diziam, vamos todos morrer aqui. Então a morte deixa o homem vulnerável, a morte derruba todo o ateu, acaba com o ateísmo. Bom, depende, né? Agora eu generalizei porque muitos nazistas foram duros até o último momento da vida. Ficaram com o pé firme ali, que não. E não creram em Deus até o último momento da vida, gente dura de coração. Não é porque eram nazistas, não é porque eram homens caídos, pecadores mesmo, embora a associação ao nazismo também mostrasse isso, não é? Um dos aspectos, então, maravilhosos desta edificação, como eu disse, é a nossa confiança em Jesus, até na hora da morte. Até na hora da morte. Quantas vezes eu pude acompanhar gente querida, amada, nos seus últimos momentos de vida, e a paz e a segurança, aquela que nós cantamos, que segurança tenho em Jesus. Gozo, paz, vida e luz. Por Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Não tem nada que nos cause temor, pavor, porque nós estamos seguros, até quando nós tivermos que atravessar a fronteira que separa esta vida da vida eterna. Então, não seremos envergonhados nunca. Por isso Pedro então diz, né? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Por outro lado, o contrário é muito trágico, não é? Porque Pedro continua dizendo, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, percebam, meus irmãos, aqui a conotação de juízo conferida a Jesus Cristo. Deus elegeu quem precisaria ser a principal pedra, o fundamento. Mas a humanidade escolheu os seus próprios fundamentos e rejeitou a escolha divina. Israel fez isso muitas vezes. Lembrem do bezerro de ouro? Esses são os deuses que nos tiraram do Egito, não é? Nesse caso, o que resta então agora? Não é? Quando alguém rejeita a principal pedra.
A esperança de que vão ficar firmes, de que vão resistir às intempéries da vida, vão desfrutar de segurança de um edifício firme, sólido, bem edificado? Certamente que não. Eles escolheram os seus próprios caminhos, incertos, largos, confortáveis, mas rejeitados por Deus. Confortáveis entre aspas, né? Confortáveis porque são largos, são fáceis de trilhar, mas eles são amargos, causam danos. A última expressão que Pedro utiliza aqui é a seguinte: para o que também foram postos, se harmoniza bem com o ensino todo que nós vimos até agora. Se Deus elegeu a pedra principal, se Deus elegeu as pedras vivas, então todos os que estão excluídos desta eleição, todos os que estão agora fora, né, excluídos desta iniciativa divina, eu diria que, né, estão excluídos de uma bondade, de um favor que ninguém merecia. Então, nós dissemos assim: eu sou pedra viva, nós somos pedras vivas, mas a palavra é eleitos. Nós vamos dizer assim: eu escolhi ser a pedra viva, não, eleitos. E os que não foram? O texto está dizendo, eles estão aqui, vou ler o que está no próprio versículo, né? Lá no final do versículo 8, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Então, eles estão lá, postos como uma força contrária, proporcional à força de Deus. Então, eles não, que não é, desculpem, né, desproporcional à força de Deus. Eles não são resistentes na mesma força de Deus. Não podem. Porque ninguém tem a mesma força e capacidade de resistir a Deus com o mesmo poder e a força com que Ele vem. Não, ninguém tem. O que Deus fez então? Já que Ele elegeu as pedras vivas, já que Ele elegeu a principal pedra, Deus deixou entregue, não elegeu, deixando entregue os incautos e desobedientes e rebeldes à sua própria insensatez. Não lhes fez favor, favor não é obrigação, Deus não lhes fez favor. Simples assim. E eles não podem apontar o dedo para Deus e falar assim: por que você não nos fez o favor de eleger-nos como pedras vivas? Ninguém pode, porque se é favor, não pode ser cobrado. Não é dever de Deus eleger quem quer que seja, não é. Não há injustiça, porque se Ele me condenar, eu que me considero eleito por Jesus Cristo, Ele estaria sendo justo se Ele dissesse: vou condenar você, porque eu sou um miserável pecador. Se Ele quiser condenar a humanidade inteira, Ele pode, estará sendo justo, mas Ele decidiu não fazer isto por misericórdia, favor, repito, favor. Então, quando Pedro diz que os outros que rejeitaram a pedra estão lá para o que foram postos mesmo, Deus não os elegeu, estão lá, por merecimento. Se eu fosse condenado, repito, seria por merecimento. Então, por um lado, todos os que foram eleitos para serem pedras vivas devem a Deus a mais inteira e perpétua gratidão. Por outro, os que oferecem resistência nunca podem se gabar de vencer algum tipo de queda de braço com Deus. Ele queria, mas não, aqui quem manda sou eu, meu coração, quem manda sou eu, não. Deus não é, eles não são iguais e nem maiores do que Deus. Deus, em seu poder e na sua livre vontade soberana, decidiu deixá-los nessa condição anterior em que eles estavam de dureza de coração. A voz passiva vale aqui para ambos os casos, né? Visto que Deus é o agente que decide todas as coisas e responsabiliza o culpado pela sua insensatez. Em última análise, partindo para o terceiro e último ponto,
Pedro retoma as afirmações que abriram, na verdade, sua epístola, quando ele disse: aos eleitos, segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus. Nós vamos ver isso agora, na medida que falaremos sobre a eleição com propósitos definidos. Então, primeiro falamos de uma mudança definitiva, crescimento contínuo. Falamos que sobre as pedras vivas, que somos nós, as pedras rejeitadas, que é o mundo, e a pedra principal, que é Jesus Cristo. E agora falaremos conclusivamente sobre a eleição com propósitos definidos. Então, o que é que ele diz aí? No versículo 9 e 10, nos versículos: vós, porém, sois, Pedro está falando com relação aos seus leitores, hein? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, primeiro, o apóstolo Pedro começa contrapondo aquele destino catastrófico dos que rejeitaram a pedra principal, com inúmeras qualidades, não é? Quando ele diz: vós, porém, observem aí, gente, viu? Ele terminou o versículo 8 dizendo assim: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, olha a diferença. Então ele está falando daqueles que estão lá postos para condenação, e diz: mas vocês não, vós, porém, vocês, porém, não é? Então, ele está contrapondo este destino terrível com aqueles que foram eleitos pedras vivas com Jesus Cristo. Há muitos textos, meus irmãos, em que Deus se refere ao povo de Israel como povo escolhido, não é? Lá em Isaías 43, 20 e 21 está escrito assim: ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim. Quem está dizendo isso é Deus, através de Isaías. No Velho Testamento, os israelitas têm como referência Abraão, de quem Deus prometeu fazer uma grande nação. Já no Novo Testamento, em Cristo, todos os seus seguidores são chamados filhos de Deus, formando uma grande e imensurável família na fé. Você e eu. Você que está do outro lado, crê em Jesus Cristo, família na fé, estamos mais ligados do que aqueles que estão ligados pelos laços de sangue. Porque somos essas pedras vivas, eleitos pela misericórdia de Deus. E nós temos que estar juntos, progredindo, desenvolvendo a fé, crescendo como edifício. Então, além disso, aqueles que não tinham nenhuma expressão política, falando de Israel, econômica, social, Deus deu o privilégio de serem súditos do seu reino. Então aqui ele está dizendo: vós sois raça eleita, sacerdócio real. Então, em Cristo, Deus permitiu que todos tivessem acesso ao Pai sem as mediações dos sacerdotes, como ocorria no Velho Testamento. Então aqui eles são chamados de sacerdócio real. Em Cristo também receberam o privilégio de serem nação santa, povo separado por Deus e para Deus. Então observe o caráter coletivo, agora não individual, empregado aqui. Ele diz: vós sois pedras vivas. Mas nesse versículo ele está dizendo: vocês são nação santa. Então Pedro está comparando esses seus signatários à nação de Israel. São santos porque juntos, eles são chamados de nação santa porque juntos compõem um povo, uma família, um edifício, uma igreja. Uma igreja. E fechando essa seleção de qualidades e privilégios, nada mais coerente do que afirmar que eles eram um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles eram como todos os outros, mas Deus... Antigamente eles eram como todos os outros, mas Deus, por meio de Jesus, os fez diferentes de todos os demais.
No entanto, meus irmãos, esses privilégios não foram concedidos despropositadamente. Deus não conferiu méritos por uma simples questão de capricho humano. Embora, se Deus quisesse, Ele poderia ter feito isso apenas por um capricho seu, não é? Ele é Deus, mas embora essa eleição acontecesse baseada na sua livre vontade, o propósito desta eleição está claramente definido aí nas seguintes palavras: a fim de... Então, vós sois, olha que maravilha, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, maravilha, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, quando a gente vê alguém falar e tomar atitudes que não mostram luz, não mostram vida, muitas vezes podem mostrar uma criatura feia lá dentro do coração, lá dentro, pelo que se diz, pelo que se faz. Então nós não estamos falando com eleitos, nação santa, pessoas que são propriedade de Deus, não. Alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Porque o que Pedro está dizendo é: vocês são essas coisas todas para terem um estilo de vida definido por estes privilégios, por essas coisas: santidade, sacerdócio real, propriedade de Deus. Isso vai reger o comportamento de vocês. Então, do mesmo modo como Jesus não apenas disse ser filho de Deus, ele viveu mostrando que é filho de Deus. De todas as maneiras possíveis, ele mostrou quem ele é. Então, os eleitos, da mesma maneira, santos, de propriedade exclusiva de Deus, devem fazer do mesmo modo. E para finalizar, irmãos, Pedro reforça o contraste entre os eleitos de Deus, né? Quem eles eram em outro tempo, e agora, no que é que Deus os havia transformado como uma nação exclusivamente sua por misericórdia. Então, notem a expressão misericórdia, é enfatizada duas vezes aqui, não é? Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Como é maravilhoso, meus irmãos, saber que Deus nos considera preciosíssimos aos seus olhos. Ao mesmo tempo em que isso significa um imenso privilégio, é também muita responsabilidade, é muito responsabilizador, porque requer que nós nos comportemos de modo equiparável, né, a essas qualidades e privilégios, não de um modo menor, inferior a isso. Se nós pertencemos a Deus, então será extremamente natural que em tudo se reconheça que Ele é o nosso Senhor. Então eu concluo fazendo estas invocações. Vivamos, meus irmãos, na condição de igreja, tendo este ensino claro na nossa mente. Qual? Está lá, não é? Nós fomos transformados e precisamos estar em transformação, em crescimento. Segundo, nós somos parte de um edifício, pedras que vivem eleitas e preciosas, alicerçadas em Cristo, que é a pedra principal, onde reside a nossa confiança e a certeza de que nós estamos seguros eternamente. Por último, Deus nos qualifica para mostrarmos ao mundo que a vida pode, precisa e deve ser muito mais elevada do que todo o padrão de que ele se gaba, o mundo se gaba, como sendo o melhor ou a melhor alternativa para quem quer viver bem. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe em tudo, meus irmãos, que foi dito nesta manhã, ajudando-nos a ter a convicção de que nós somos essas pedras vivas, eleitas, somos esse sacerdócio real, esta nação santa, esta propriedade exclusiva de Deus, mas não sem mostrar isto,
Porque se eu não mostro isto, eu estou negando tudo isto na prática. Que Deus então nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos então orar, meus irmãos. Hoje eu fui além. Acho que é porque o tio Nilson não está aqui, né? Domingo passado eu prometi que eu não ia deixar vocês mal acostumados, né? Falando só uma meia horinha, 40 minutinhos, aí eu fui mais além. Tomei todo o meu tempo da escola dominical hoje, aí ó. Né? Vamos orar? Aqueles que estão acordados, por favor. Estou brincando, viu, gente? Vamos falar com Deus. Vocês estão em casa, os irmãos aqui presentes, vamos fazer a oração dominical. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Não esqueçam, hoje, 7 horas, estaremos reunidos para o culto, ocasião em que nós teremos um momento reservado para a homenagem das mães, né? Em decorrência do Dia das Mães. Então, às 7 horas. E para vocês que se conectam, vocês estão presentes aqui, os demais estão aí, online. Durante a semana, anotem aí, não esqueçam, toda terça e toda quinta, às 7h30. Entramos para orar, entramos para estudar a Bíblia. Mas eu vou repetir isto hoje à noite, se Deus quiser. Então, que todos tenhamos nós um domingo aí muito feliz, muito abençoado e marcante, não é? Lembrando das nossas mãezinhas, ou que estão aí, ou que já se foram, e dando graças a Deus pela vida delas, pelo que elas foram, pelo que elas são, e rogando para que elas continuem a ser uma grande bênção na nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém. Até logo mais, se Deus quiser.